Oi, pessoal. Então a gente vai iniciar a nossa live, né? Nós vamos iniciar a nossa live, né? E então essa live ela é mais uma, né, da série que nós estamos realizando e que foi idealizada em comemoração aos 20 anos do programa de pós-graduação em Química, né? E o objetivo dessas lives é a gente conversar e divulgar um pouco das pesquisas que nós estamos realizando em Química no nosso programa, tá? Então, hoje a nossa live vai ser com o Igor Lima de Paula, eu vou chamar aqui, acho que o Igor já entrou, para a gente iniciar a nossa conversa. Ô Igor, eu não estou conseguindo te chamar aqui. Vê se você consegue pedir para entrar. Ô Igor, você tá escutando? Você tá aqui, tá escrito que você não pode participar. Você. Ah, agora deu. Vamos ver. Que o computador não está reconhecendo o acesso, tem que fazer pelo celular. Ah, tá. Agora deu. Oi, Igor, tudo bem? Tudo bom, professora? Boa Boa tarde, tarde. gente. Então, É, o... Vou te apresentar aqui rapidamente, né, Igor? O Igor, ele vai falar um pouco, né, sobre o trabalho que ele desenvolveu no mestrado, né? Então, o título do trabalho do Igor é a produção e caracterização de produtos lácteos em pó de búfala com e sem hidrólise da lactose, né? E o Igor ele foi orientado pelo professor Dr. Luiz Fernando Capa de Oliveira, né? E teve como o co-orientador o professor Dr. Rodrigo Stefani. Então, Igor, antes de a gente falar aqui do seu trabalho, né, eu queria assim que você desse para a gente, né, fizesse uma apresentação de como que foi sua trajetória na universidade, na graduação, se você fez iniciação científica. Boa tarde. Eu entrei na UFJF em 2014 pelo Enem, para o curso de Ciências Exatas, e eu não tinha previsão de fazer Química. O meu foco era Engenharia Química, mas não na UF porque não tem. Só que durante o meu primeiro semestre, na aula de disciplina de Química Fundamental com o professor Maurício, eu decidi fazer Química. E logo de início eu comecei a procurar para fazer iniciação científica. E durante o terceiro período na aula de Química das Soluções com o professor Luiz Fernando, eu me interessei pela linha de pesquisa dele e comecei a fazer iniciação científica na área de físico-química com foco em alimentos, principalmente em produtos lácteos. Eu fiz iniciação científica por 3 anos no laboratório e eu aprendi diversas coisas e a iniciação científica pôde me agregar tanto na área acadêmica quanto na área profissional,
porque eu vejo a iniciação científica ajudar bastante quando nós temos as disciplinas de laboratório, porque as nossas aulas de laboratório duram relativamente pouco tempo, então a iniciação científica foca a gente entrar na rotina de um laboratório, aprender a utilizar as vidrarias. Então, ela ajuda bastante o desenvolvimento do aluno na graduação. Então, foi bastante prazeroso Acho para que a mim. gente podia explicar, né, um pouquinho para quem ainda, né, está na graduação, né, o que que é a iniciação científica? A iniciação científica, a gente começa a se envolver com um grupo de pesquisa mais diretamente e a gente começa a trabalhar com esse grupo. No meu caso era na área de físico-química e lá a gente começa a aprender sobre diversas técnicas que muitas vezes nós não temos o conhecimento durante a graduação. Então é um aperfeiçoamento profissional mesmo e eu pude aprender muito tanto com os alunos que já faziam pós-graduação no grupo quanto com os professores e acaba ajudando bastante na forma de ver como a química funciona, ver ela no dia a dia, porque nós trabalhamos com produtos reais, né? Nós trabalhamos com leite, produtos lácteos, são produtos que estão no nosso dia a dia. Então é bem interessante a iniciação científica. E mesmo para, né, você conhecer, né, como é que funciona a parte de pesquisa, né? Então, você disse que fez na fisicoquímica, e eu acho que é importante a gente frisar que durante a iniciação científica, né, vocês têm, os estudantes, né, que se envolvem, têm acesso, né, a diversas técnicas, né, instrumentação e outros assuntos que muitas vezes nem são abordados na graduação, né, ou são vistos bem superficialmente. Né? Então, eu acho que isso é bem importante deixar claro para quem quer seguir, né, essa carreira, né, que realmente é uma experiência bem enriquecedora durante a graduação. Né? E então, vamos para o seu mestrado, né? No seu mestrado, você escolheu, né, estudar o leite de búfala. Né? Então, eu queria que você contasse aqui para a gente por que que você fez essa escolha. Bom, hoje no mundo, o leite de búfala é o segundo leite mais produzido, ele fica atrás apenas do leite bovino, e 14% de toda a produção de leite é oriunda dessa espécie. E nós, no grupo, começamos a estudar leite de outras espécies, principalmente a búfala, a cabra e a ovelha, visando entender tanto a composição como as características do leite em si. E eu fiquei com a parte do leite de búfala devido à grande produção, e é interessante porque hoje 2% mais ou menos da população mundial apresenta algum tipo de alergia à proteína do leite. E quando a gente busca leite de outras espécies, como leite de búfalo, leite de ovelha, eles apresentam essa variação na proteína, principalmente na composição de beta-caseína A1, que é a proteína que gera essa alergia. Então, esses leites de outras espécies acabam por ser uma fonte de chegar ao consumidor produtos que não vão gerar alergia à população. Né? E então, além da proteína, né, quais são as outras diferenças na composição? Né? O que que diferencia o leite de búfala do leite de vaca? Bom, ele apresenta maior teor de proteína, ele apresenta maior teor de gordura do que em relação ao leite de vaca, por exemplo. Ele tem maior valor calórico do que o leite de vaca, quase 2 vezes mais valor calórico. Ele não apresenta alguns componentes como carotenos, por isso que ele é mais esbranquiçado do que o leite de vaca. E ele apresenta maior teor de sólidos. Então, para produzir derivados lácteos, como queijo, manteiga, eu preciso de um volume menor de leite para produzir a mesma quantidade de produto. Ah, interessante. Então, por isso que a gente vê bastante no mercado, né? O queijo, a manteiga, né? Eu acho que são os produtos mais comuns, né? Sim. Que a gente encontra. E você pesquisou, né, a produção do leite em pó.
né? Estou vendo aqui pelo título. Então, quais são, né, as vantagens de a gente ter o leite na forma de pó, né? E se tem também alguma desvantagem? Bom, a principal vantagem é o tempo de duração, o tempo de prateleira, né, o que a gente chama de shelf life do produto. Usualmente, um leite longa-vida, ele dura de 4 a 6 meses de validade. O leite só pasteurizado dura poucos dias. Já um leite em pó, ele tem prazo de validade que chega a ser superior a 1 ano e meio de estocagem, de armazenamento. Além disso, o transporte de produtos em pó é muito mais fácil que o transporte de produtos líquidos, porque ao eu transportar o leite em pó, eu vou transportar no mesmo volume uma maior quantidade de produto, devido que o leite hoje tem aproximadamente 45% de água. Então eu reduzo essa quantidade de água e eu consigo transportar mais produto. E esse é um produto que ele já está disponível, esse leite em pó, porque mesmo o leite o líquido, né? A gente não sei, não é muito comum, né? Encontrar. Então eu queria que você comentasse um pouco, né, das perspectivas aí, do mercado, como é que você disse que está crescendo, né? Tem alguma previsão, assim, alguma projeção sobre esse tipo de produto? Então, hoje no Brasil, a produção de leite de búfala é destinada principalmente para a produção de queijo, manteiga e requeijão. Então, hoje não tem o leite em pó de búfala no mercado. É, E a produção desse produto é um pouco dificultada por não ter estudos na literatura que auxiliem um dos grandes objetivos do nosso estudo, que era poder tentar ajudar a indústria a poder desenvolver um novo produto para o mercado, visto a necessidade de obtenção de leite em pó de outras espécies com foco em determinados grupos de pessoas. Então, esse é o grande, eu acho que é assim, a grande contribuição, né, do seu trabalho, né? Fornecer esses dados, né, para um produto que tem um potencial, né, uma demanda, né, a gente sempre ouve falar, né, bastante de alternativas ao leite de vaca e no mercado não realmente é complicado encontrar, né? E aí, no seu trabalho também, eu vi que tem um outro ponto bem interessante, né? Que é a questão da lactose, né? Aí, então, acho que seria legal você comentar, né, um pouco, explicar para a gente o que vem a ser, né, essa lactose, que é um assunto muito em destaque atualmente, né? A gente sempre fala produto sem lactose, né? Eu acho que muita gente parece que há uma demanda porque muitas pessoas têm uma intolerância, né, ou buscam alternativas. Então, fala um pouco para a gente que é a lactose, né, e como que é esse processo de se eliminar, né, a lactose de um produto lácteo. Então, a lactose, ela é o açúcar principal encontrado no leite. Ela é composta de uma unidade de glicose e outra de galactose. E hoje na indústria existe dois meios de fazer essa quebra da lactose. Existe um método que é pouco usual devido a grandes condições para a produção, que precisa de temperaturas acima de 150 graus e pH abaixo de 1,5. Então são condições reacionais bastante extremas que podem degradar o produto. E existe o meio de hidrólise enzimática, que ocorre quando se adiciona a lactase no meio e essa lactase a lactose nos seus dois nos sacarídeos, a galactose e a glicose. Então, a intenção de utilizar desse mecanismo, de fazer essa quebra da lactose, é atender a um público que apresenta um certo grau de intolerância.
Porque hoje no mundo, nos países subdesenvolvidos, principalmente na América do Sul, na África e principalmente na Ásia, o teor de população com algum grau de intolerância à lactose chega a 90%, nem que seja nos estágios mais iniciais. Então, a produção desses alimentos torna viável ao consumidor poder consumir esses alimentos, visto que a ingestão da lactase antes da alimentação chega a ser uma etapa bastante cara, porque toda vez que você for consumir algum alimento com lactose, você teria que ingerir a lactase na forma de comprimido. Então, essa quebra é bastante favorecida para a indústria de alimentos. E aí, então, você fez esse estudo, né? Então, do leite com, né, a lactose, e depois ele tratado com a enzima que vai, então, formando os dois açúcares, né? E então, tem alguma diferença? Você viu alguma diferença nesses dois produtos? Normalmente, o produto que apresenta hidrólise da lactose, ele apresenta uma coloração mais acentuada e ele tem uma hidratação devido às características do produto. Porque quando eu realizo a hidrólise da lactose, eu diminuo a temperatura de transição vítrea do meu produto. Então, ao realizar o processo de secagem no spray dryer, que é o equipamento utilizado para a produção de leite em pó, eu gero avanços de algumas reações de degradação, principalmente a reação de Maillard, que é a reação de escurecimento não enzimático. E essa reação, ela dificulta tanto o processo de reconstituição do pó, que é transformar ele de sólido, de pó para líquido depois, quando na casa do consumidor, e ele também acelera reações de escurecimento. E isso, ao percebível do consumidor, é prejudicial. Porque quando você compra um produto, você não quer ele amarelado, você quer ele mais branco, o mais branco possível. Então, a hidrólise da lactose, ela gera dificuldades tanto no processo de secagem, por esse abaixamento da temperatura de transição vítrea, quanto após a produção, durante o tempo de shelf life do mesmo. Então, É, nós utilizamos não pode terminar, Igor. Nós utilizamos de uma ferramenta que a indústria usa, que é utilizar outros compostos de alto peso molecular para ajustar essa temperatura de transição vítrea, que foi o caso Isso. da Então, amófise. acho que você podia explicar para a gente o que é essa temperatura de transição vítrea. Então, quando nós secamos o pó, nós queremos que ele esteja Quando no vocês estado secam, amorfo. estão fazendo leite em pó. Isso, no Isso. spray dryer, que é um equipamento. Uhum. Nós entramos com o produto concentrado, ele entra em contato com o ar quente, e esse ar, devido ao contato direto com o meu produto, ele retira a água do mesmo. Então, quando eu faço essa retirada, eu saturo a minha solução, eu deixo ela super saturada, e eu preciso garantir que meu produto esteja na condição amorfa, porque quando a minha lactose passa do estado amorfo para o estado cristalino, que é a transição vítrea, eu perco algumas das características dele, como a reidratação, principalmente. Aí E fica essa difícil você reconstituir o leite. Isso, e eu facilito reações de degradação, entre outros tipos de reação. Então, eu preciso manter o estado amorfo. Então, essa temperatura de transição vítrea é a temperatura máxima que eu posso ter no meu produto para ele não chegar até o início do processo de cristalização. Porque depois disso, dificulta muito eu ter um produto de boas características. Isso é a cristalização da lactose. Isso. E aí, quando você retira a lactose, ele cristaliza mais fácil, é isso? Não, o meu produto não cristaliza, mas eu dobro a concentração de açúcar não redutor no meio. E esse aumento da concentração de açúcar não redutor no meio, eu aumento a possibilidade da reação de Maillard, porque a reação de Maillard ocorre entre um açúcar não redutor e um grupo amino de uma proteína, de um aminoácido ou de um peptídeo. Então, se fosse só para manter o estado amorfo do meu produto, a hidrólise seria ideal. Mas com o aumento dessas reações, a hidrólise dificulta as características do meu produto. Entendi. Aí, acho que é legal, né, falar
o pessoal que a reação de Maillard, né, é a reação que ocorre quando a gente está, né, vai grelhar um bife, né, vai fazer Isso, que a gente fala, mesmo jeito. caramelizou, né, na verdade não é uma caramelização, né, quando a gente tem uma proteína e um açúcar, e aí eleva a temperatura, né, a gente tem essas reações que formam esses compostos marrons, né, mais amarelados, que aí no seu caso está formando porque você tem o açúcar e a proteína e tem a temperatura, né, na hora Isso. de secar. Então, às vezes a gente deseja, né, essas reações, mas às vezes, né, elas são indesejadas, como no caso aí do leite, né? E então aí você estava falando que aí vocês encontraram, né, uma forma de minimizar esses efeitos, né, causados, né, pela hidrólise da lactose. Então, conta um pouco para a gente como é que vocês fizeram aí contornaram esse problema. Então, hoje a indústria ela utiliza de outros açúcares de alto peso molecular, no caso a maltodextrina, para melhorar o processo de secagem, ou até mesmo a adição de outras proteínas, porque como a proteína é um composto de alto peso molecular, ela auxilia na elevação da temperatura de transição vítrea, porque a definição de transição vítrea, ela mostra que ela pode ser calculada pela somatória das transições vítreas de todos os componentes no meu produto. Então, quando eu adiciono um açúcar de alto peso molecular ou uma proteína, eu estou elevando essa temperatura. E eu consigo, assim, manter certas características do meu produto e utilizamos, assim, a maltodextrina, porque ela apresenta valores importantes para a indústria, ela é um açúcar de baixo custo, porque se eu utilizar uma proteína, eu tenho que acrescentar o preço do custo dessa proteína, que geralmente proteínas são caras. Já um açúcar, como a maltodextrina, ela é muito simples de utilizar, porque ela é oriunda da redução do amido. Então, ela é mais barata e ela é bastante utilizada comumente na indústria. Então, foi meio que entender como a indústria usa, Tá? não E utilizar um produto diferente. entendi. Então, a maltodextrina ela já é usada em alguns produtos lácteos com essa finalidade. Isso, ela é utilizada também em fórmulas infantis, em vários produtos lácteos de forma geral. Tá. E então aqui só para a gente finalizar, né? Como que você fez esse estudo? Assim, eu queria que você comentasse quais foram, né? Como que você analisou, né, o leite? Quais foram as técnicas? Lógico que não precisa entrar nos detalhes, né? Mas quais os parâmetros que foram analisados no seu trabalho? Bom, inicialmente a gente partiu de um leite em pó já feito, produzido. Nós reconstituímos ele para ter uma maior padronização e separamos ele em três estágios, né? O estágio que seria o tradicional, onde não foi feita a hidrólise da lactose, um que foi feito a hidrólise e o outro que foi adicionado da maltodextrina no produto hidrolisado. Nós secamos e dividimos ele em três grupos. O primeiro grupo, após a secagem, foi feito para realizar as análises de composição do produto, como composição de açúcar, de gordura, umidade, atividade de água. E os outros dois grupos foi para entender como que o meu produto se comportava em condições extremas. Um grupo nós variamos a umidade relativa do ar, desde umidades relativas baixas, como de 11%, até umidades relativas altas, até 75%. E um outro grupo nós armazenamos em temperatura elevada, a 50 graus Celsius, e comparamos esses resultados com o produto armazenado a 21 graus Celsius. Então, nós podemos ver, utilizando diversas técnicas, como análise de tamanho de partícula, microscopia eletrônica de varredura, análise de cor, análise de HMF e espectroscopia Raman, como essas condições de estocagem podem interferir no meu produto. E nós chegamos à conclusão que quando o produto é armazenado em umidades baixas e em temperaturas mais baixas, eu consigo preservar suas características por mais tempo. Porque tanto a umidade quanto a temperatura podem acelerar as reações de degradação e desenvolvimento de bactérias, fungos, através de contaminação externa. Ah,
É bem interessante porque assim, você aplica, né, muitas técnicas que a gente usa você disse, né, na área de fisicoquímica, né, num produto, num alimento, né, que é uma linha de pesquisa, né, que ela não é muito conhecida do público em geral, né, assim, quando a gente fala que você, por exemplo, quando você fala que é um químico, né, a gente não associa muito, né, a essa área que é tão importante, né? Sim, E é interessante ah, que hoje, no nosso departamento, a gente tem o nosso grupo que trabalha, temos outros grupos que mexem com alimentos, mas geralmente são grupos de analítica. Utilizar esses ferramentais físico-químicos para auxiliar num produto que tende a chegar ao consumidor é muito interessante. eu vou só olhar aqui, eu acho que o Renato fez uma pergunta. Cadê? Se você acha que o leite de búfala ele pode vir a ser de mais fácil acesso. Eu acredito que hoje no Brasil ele é um pouco difícil devido à quantidade de búfalas que temos no nosso país. Em outros países, por exemplo, a Índia, o Paquistão e a China, eles utilizam do leite de búfala no dia a dia, devido a questões religiosas, é, políticas, geográficas. Então, eu acho que para a gente chegar nesse estágio no Brasil, a gente precisa desenvolver essa mentalidade. Nós começamos a mudar isso. Hoje, em Minas Gerais, por exemplo, nós temos produtores de leite de búfala, mas o foco é bem restrito em alguns produtos, não ao consumidor geral. Então, eu acredito que tem que melhorar essa ideia da população. Tá. E aí, para a gente finalizar aqui, né, passar rápido o tempo, mas eu queria que você resumisse e dissesse quais são as maiores contribuições, então, do seu trabalho de mestrado. Como contribuição, eu acredito na contribuição à sociedade, porque não adianta nada a gente tem essa mentalidade no laboratório que a gente tem que produzir algo que vá agregar à sociedade, porque nós trabalhamos para a sociedade como um todo. Então, eu acredito que com esse estudo, nós podemos mostrar para a indústria que é possível realizar a produção desses produtos lá, desses leite em pós de búfalo, e não só de búfalo, de outras espécies, e mostrar para a população de forma simples que não existe apenas o leite de vaca no mercado, existe outros produtos e que muitas vezes esses outros produtos podem agregar para ela algo a mais do que o leite de vaca. Então, eu acredito que essa seja a grande questão do trabalho. A gente tem alternativas, né? Eu acho que, pelo que eu entendi da sua fala, né, é que existem diferentes composições de leite que podem atender, né, a diferentes necessidades, né, nutricionais. Eu acho isso bem interessante. Então, eu queria convidar, né, Igor, pessoal, quem que tiver mais interesse, né, no seu trabalho, você vai defender, né, o trabalho, a dissertação essa semana, não é? E segunda-feira, dia Segunda-feira, primeiro. dia primeiro. Então, quem quiser, né, acompanhar a defesa, com certeza vai ter muita informação mais técnica, né, com mais detalhes. Então fica o convite, né? Quem tiver interesse em conhecer mais a fundo o trabalho do Igor, né? Então, Igor, eu queria agradecer a você, né, pela disponibilidade em participar, né, da nossa live para divulgar um pouco da pesquisa que nós estamos realizando no departamento e no programa de pós-graduação, né? E então só lembrar a todo mundo, né, que as próximas lives, né, nós teríamos agora uma série de lives que vão ser em comemoração
aos 20 anos do programa de pós-graduação em Química, né? Na semana que vem a gente vai ter a professora Mara, né? Que foi a primeira, o primeiro mestrado do programa, né? Então, hoje a Mara é docente, né? Lá no nosso departamento, atua no programa, então a gente vai conversar com ela, né? E aí a live vai ser feita lá no perfil do programa de pós-graduação, tá? Então, Igor, eu queria então agradecer, né, a você por aceitar o convite e também parabenizar, né, você e o seu orientador e seu co-orientador pelo trabalho que vocês realizaram, tá bom? Eu que agradeço pelo convite do programa por poder ajudar a divulgação dos trabalhos que nós realizamos dentro da PPG. Então, quem quiser depois assistir, né, quem perdeu um pedaço da live, ela vai ficar gravada, né, no perfil do Divulga Química, vai ficar disponível para todo mundo que quiser assistir novamente, tá? Eu vou encerrar, então, uma boa tarde para todos, né, e até a próxima semana que a gente vai ter mais uma live, tá? Tchau, Igor, tchau, pessoal. Tchau, Até professor. mais. Até.